Saiu agora, acabou de ser avisado. Eu vou trazer informações importantíssimas que chegaram até o Vasco na madrugada da última sexta-feira. Vamos falar também sobre martelo batido. Hoje tem Rayana na seleção brasileira. Vamos torcer para que o jovem cria da colina entre na estreia contra o Marrocos. E olha só, hein? Estratégia de gênio. Eu vou trazer para vocês também algo que soou dentro do Vasco e que pode também agitar a torcida vascaína. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse sabadão recheado de informações importantes logo pela manhã para você, torcedor vascaíno, e é claro, você não vai ficar longe de nenhuma das notícias do Vasco. Vale ressaltar que eu peço logo no início o seu joinha, porque o seu joinha ajuda a marca Vasco aqui na plataforma, sobe nos top trends, ultrapassa os nossos rivais e a marca Vasco fica mais forte midiaticamente. Óbvio, claro que ajuda também aqui o nosso trabalho. O seu joinha traz mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. E também vale ressaltar que se você que está aí, você torce para o Flamengo, você pode sair desse vídeo agora. Você pode ir embora, porque aqui é o lugar do torcedor vascaíno e só dele. Então você que é vascaíno de verdade mesmo, botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo. Eu quero ver só os vascaínos de verdade aqui nesse vídeo. E lembrando que se você se inscreveu aqui, confirma também se você deixou o seu like ali embaixo. É de graça a sua inscrição, é de graça o seu like e a gente vai agora para o que interessa, as notícias importantes do Gigante da Colina. Vamos falar bastante sobre Vasco hoje, porque olha só, hein? Estratégia de gênio. Soou dentro do Vasco como uma indireta e agitou o torcedor vascaíno ontem, né? Na sexta-feira, e a madrugada agitou. E eu quero falar exatamente sobre isso, porque muito se fala de Felipe Coutinho nos últimos tempos. E claro, né? Ele veio soltar agora umas fotos nas redes sociais treinando a sua parte física, né? Pegou alguns ângulos ali que ajuda para mostrar que está em forma. Enfim, fez o seu merchan. Muita gente achou que era algo comum, o Felipe Coutinho apenas postando algo pessoal nas redes sociais. Algo que não é comum. O Felipe Coutinho sempre foi bem restrito. O Felipe Coutinho nunca foi de expor nada. O Felipe Coutinho sempre foi o oposto do Neymar, por exemplo, que é muito mais espalhafatoso, que é muito mais polêmico. O Coutinho sempre foi mais retraído, tímido, na dele. Mas por que Felipe Coutinho faz uma postagem agora, nesse momento de reestruturação das equipes, pré-abertura de janela, em momentos de assinaturas e rompimentos de contrato? É óbvio, é estratégico. Felipe Coutinho está se oferecendo ao mercado da bola, mostrando que está treinando, mostrando que está buscando a forma física, mostrando que está bem fisicamente, também visualmente falando, e claro, isso chegou até o Vasco. Pessoas internas do Vasco acreditam que Felipe Coutinho esteja, sim, se oferecendo ao mercado. Agora é o seguinte: o torcedor vascaíno, você que está nesse vídeo, você acredita que Felipe Coutinho possa voltar ao Vasco? Eu quero saber a sua opinião, porque com o técnico Renato Gaúcho, isso já foi perguntado por mim na coletiva de apresentação do Renato Gaúcho sobre o nome do Felipe Coutinho ter soado internamente no Vasco. Ele falou que não conversou nada sobre o jogador, que é um grande atleta, mas está agitando, tá, os bastidores do Vasco, essa estratégia de gênio de Felipe Coutinho, tá? Claramente eu já detectei isso. Óbvio, né, que é muito simples de detectar, passa batido para muita gente, mas para mim não passou. Logo nesse momento, um cara que é muito retraído, se expor na rede social, pré-janela de transferências. Boa estratégia, Coutinho se oferecendo ao mercado nesse momento, e eu quero saber a sua opinião. Você quer Felipe Coutinho com a camisa do Vasco no segundo semestre de 2026? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, hein? O Vasco foi avisado e aconteceu agora. E eu quero falar com vocês sobre Everton Cebolinha. Exatamente. O pupilo dos olhos do técnico Renato Portaluppi, jogador que atuou com Renato Gaúcho no Grêmio, tem muita identificação ali com o treinador, o Everton Cebolinha. E olha só, hein?
o Flamengo não vai facilitar a saída do Everton Cebolinha para o Vasco. Vale ressaltar que o jogador está de saída sim do Flamengo, mas não quer liberá-lo antes do tempo para o rival. Eles não facilitam nada para a gente. Eu falo, faz acordo com o Flamengo, rasga acordo com o Flamengo, não se faz acordo com o Flamengo. O Flamengo não vai deixar Everton Cebolinha ir para o Vasco de forma muito fácil. O jogador que custou quase 80 milhões de reais aos cofres do Flamengo não sai de graça para o Vasco no meio dessa temporada. E óbvio, todos nós sabemos que o Everton Cebolinha pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, porque seu contrato termina no final do ano. Mas aí, terminando o contrato no final do ano, é outra coisa. E vale ressaltar também que o Everton recebe cerca de 1,5 milhão de reais mensais. Um salário hoje considerado alto no Vasco, tá? Então a situação não é muito simples. O Vasco tem um interesse. Observa a situação do Cebolinha, muito por conta para agradar o técnico Renato Portaluppi, que nas últimas coletivas foi entregando, né? Foi jogando responsabilidade para o presidente, foi desabafando sobre reforços e falando que não tem dinheiro. Renato Gaúcho meio que, olha, eu já não posso fazer mais nada. Então a diretoria sim vai ouvir os pedidos do técnico Renato Gaúcho, e o Cebolinha sempre foi um dos queridinhos do Renato Portaluppi no futebol brasileiro. Não vai ser fácil, o Flamengo não vai entregar de graça, o salário não é baixo e vai ter que ter grana para chegar e bancar essa contratação, algo que o Vasco tem dificuldades financeiras atualmente. Vamos ver, né, como que vai proceder toda essa questão de Everton Cebolinha, porque eu quero trazer para vocês atualizações. Olha só, quero falar também sobre Victor Sá. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. O Vasco que deu um chapéu no Boca Juniors na contratação de Marina Inestrosa, que não deu certo e deve sair. Victor Sá, o Vasco foi lá, mas parece que bateu em um acerto, né, entre o jogador e o São Paulo. A informação que chegou até a mim é que Victor Sá está fechando com o tricolor paulista e as bases salariais foram acertadas nas últimas horas. O Vasco até tentou chegar, mas aparentemente Victor Sá jogará em São Paulo. A não ser que aconteça uma reviravolta absurda, como aconteceu no caso do Inestrosa, mas de uma forma muito mais ampla, para que o Victor Sá não feche com São Paulo. Vamos observar que as últimas horas foram bem importantes para esse avanço do Victor Sá, que é o interesse do Vasco no São Paulo, mas também vamos observar as próximas horas, que podem ser decisivas para esse desfecho. Será que o Vasco vai acelerar? Será que o Vasco vai tentar dar um chapéu no São Paulo? Bom, aparentemente parece que não. Quero saber a sua opinião, vai ali nos comentários. Olha só, hein? Falando sobre jogadores, hoje pode entrar em campo na Copa do Mundo, na estreia da seleção brasileira, o jovem Ryan. E antes de comentar sobre isso, eu já quero falar para você aqui. Eu garanto, se o Ryan entrar, conseguir ter minutagem na seleção do Ancelotti, ele não sai mais. Um jogador com finalização apurada de média a longa distância na seleção brasileira ou em qualquer seleção da Copa do Mundo pode ser decisivo, porque apenas uma finalização, apenas um toque na bola pode dar a vitória à sua seleção. Ao contrário de outros jogadores que precisam carregar, driblar, cortar, entrar dentro da área, enfim, um toque na bola do Ryan pode ser fatal. Eu não vejo nessa seleção, no setor ofensivo, um jogador com uma finalização tão apurada de média a longa distância como o jovem cria da colina. Espero que Ancelotti observe isso, o Ryan entre, se valorize, potencialize uma possível venda, né? O Liverpool já está estudando, né, fazer uma grande proposta e o Vasco lucrar com todo esse movimento e com tudo que o Ryan for produzir durante toda a sua carreira. Queria saber a sua opinião, você está torcendo também para o jovem Ryan? Deixe o seu like, corre lá embaixo e, claro, deixe a sua opinião, que é muito importante para a gente trocar essa ideia. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações e eu quero aguardar você na nossa live hoje, meio-dia. Não perca!